Em meio ao calor árido de Samaria, onde o sol parece arder com a mesma intensidade que os preconceitos e divisões entre as pessoas, a lenda de uma mulher solitária se destaca, quase como um murmúrio do vento, assombrando as mentes e instigando o imaginário popular. Poucos ousam sondar os mistérios da vida dessa mulher samaritana, que um dia, ao buscar água no poço de Jacó, encontrou algo além de seus desejos e medos. E numa manhã como tantas outras, seu caminho cruza com o de um homem, um desconhecido que parecia carregar consigo uma revelação capaz de penetrar as camadas mais sômbrias da alma. Mas o que havia nessa mulher que a tornava tão especial? Que sinais existiam em sua trajetória, e quais segredos ainda permanecem entrelaçados nas sombras desse encontro singular? Em cada detalhe dessa história, percebemos os contornos de uma vida repleta de arrependimentos, julgamentos e solidão. Contudo, ao revisitar sua narrativa, há muito mais que o simples relato de um encontro inusitado. Aqui, encontramos uma trajetória de transformação que transcende as barreiras do tempo. Cada olhar desconfiado, cada murmúrio maldoso dos habitantes de sua vila, e cada gesto cauteloso da mulher ao se dirigir ao poço fazem parte de um mosaico maior, onde presságios antigos e profecias adormecidas parecem começar a tomar forma. Seria esse encontro a resposta que ela tanto buscou ou, quem sabe, uma maneira de confrontar suas próprias angústias e anseios mais profundos? A cada capítulo dessa narrativa, o véu que cobre essa história vai se levantando, revelando não só o poder transformador desse encontro, mas também os ecos que ele reverbera até os dias de hoje. E enquanto desvendamos os segredos do Poço de Jacó, ficamos cara a cara com perguntas desconcertantes sobre nossa própria busca por propósito e redenção. Ao longo deste vídeo, deixe-se conduzir por uma jornada envolvente que não apenas revela os mistérios do passado, mas também desperta a consciência de que há algo além do que se vê e do que se ouve. Subscreva o canal e ative o sininho para não perder cada passo dessa viagem entre o real e o sobrenatural. Imaginemos a paisagem árida de Samaria, um lugar onde a poeira e o calor parecem selar os destinos daqueles que vivem à sua sombra. É nesse cenário, de certo modo quase bíblico, em sua secura e aspereza, que uma mulher, marcada pelo isolamento, vive uma rotina de discrição forçada, evitando a companhia dos outros habitantes. Cada caminhada até o Poço de Jacó é uma fuga, um escape calculado para não cruzar olhares indesejados, afastando-se dos comentários sussurrados, dos julgamentos que se esgueiram como serpentes no pensamento coletivo da vila. Sua vida, vista por fora, é uma sucessão de atos mecânicos, de rotinas pré-determinadas pelo medo e pelo ressentimento. Para essa mulher, o poço não é apenas uma fonte de água. É também um ponto de encontro silencioso entre a esperança e o desespero. A tradição o consagra, pois é o poço do patriarca Jacó, um local impregnado de memórias e promessas ancestrais. Contudo, em seus silêncios, o poço parece carregar mais do que apenas a memória de uma terra ancestral. Ele se torna um símbolo quase profético de sua própria existência, de suas lutas internas e dos anseios sufocados. A mulher sente que sua vida é como aquela água, presa, mas alimentando silenciosamente a comunidade. O poço é o único lugar onde ela pode vislumbrar um pouco de paz, longe da severidade dos olhares e das vozes que a cercam. Mas o peso da solidão não é o único que ela carrega. Existe uma sensação de arrependimento e culpa que a persegue, um remorso que a acompanha em sua trajetória até o poço e que ressurge em cada balde d'água que sobe, representando as camadas da sua vida que deseja enterrar. Ela se questiona sobre seu próprio valor, sobre o significado de sua existência em meio àquele deserto de incompreensão e condenação. Em seus momentos de reflexão solitária, ela busca respostas que parecem cada vez mais distantes, inalcançáveis. Cada visita ao poço torna-se uma espécie de ritual, um encontro consigo mesma, na esperança de que, um dia, o fardo que carrega possa se dissipar como a poeira ao vento. Este não é apenas o começo de uma história de redenção, mas de uma busca incessante por compreensão e significado em meio à aridez de uma vida relegada à marginalidade. E numa existência marcada por rejeições e fracassos, a mulher samaritana vive imersa em uma realidade onde cada perda é um peso adicional, uma camada a mais de resignação. Mesmo diante de crises financeiras e laços desfeitos, ela segue em frente, movida por uma vontade que se assemelha a uma luta silenciosa e incessante pela sobrevivência.
Cada relacionamento rompido e cada aliança desfeita reforçam sua convicção de que o mundo ao seu redor é feito de muros e desilusões, onde a confiança, uma vez destruída, não se reconstrói facilmente. E, no entanto, há algo que a impede de simplesmente desistir. Ela sente que há algo a ser preservado, ainda que tudo ao seu redor sugira o contrário. Sua luta não é apenas contra o julgamento alheio, mas contra as expectativas que ela mesma carrega. Afinal, quem é ela para continuar tentando? Como justificar a escolha de manter-se resiliente diante de uma sociedade que já lhe deu as costas? Cada tentativa fracassada, cada olhar reprovador são como lembretes constantes de sua inadequação, mas, de alguma forma, ela encontra uma força em si mesma para se manter firme. Talvez, no fundo, ela intua que o sentido de sua vida não será encontrado nos olhos alheios, mas em uma fonte de valor ainda desconhecida. É uma espera paciente, uma esperança que floresce em segredo, como um broto que rompe o solo ressequido. Em seu íntimo, ela sonha com algo maior, com uma possibilidade de mudança que se esconda além dos limites de sua rotina sofrida. Se há algo a ser redimido, alguma essência que pode ser recuperada, ela se agarra a isso com uma determinação que poucos compreendem. Às vezes sente uma vontade avassaladora de partir, de abandonar Samaria e buscar um destino onde não seja conhecida, onde os ecos de seu passado não a persigam. Mas há algo que a retém. Talvez um propósito velado, um chamado silencioso que ela ainda não consegue definir. Apesar das circunstâncias, sua sobrevivência é mais do que mera resistência. É a prova de que, mesmo em meio às ruínas de suas esperanças e à precariedade de suas relações, ainda há um sentido maior que ela, ainda invisível, mas iminente. E se você está buscando histórias de força e redenção, subscreva o canal e ative o sininho para acompanhar esta jornada intensa e transformadora. Sem uma explicação clara, a mulher começa a perceber sinais sutis ao seu redor, como se algo a estivesse chamando para um destino além de sua compreensão. Nas semanas que antecedem o encontro que mudaria sua vida, ela sente uma inquietação crescente, um pressentimento de que algo extraordinário está por vir. Em seus sonhos, figuras vagas e vozes indistintas começam a surgir, deixando-a com a sensação de que uma revelação está prestes a acontecer. Ela não compreende ao certo o que isso significa, mas percebe que essas visões e murmúrios tocam algo profundo em sua alma, evocando perguntas que há muito tempo permaneciam enterradas. Há rumores na vila sobre o poço, sobre visões fugidias e sombras que alguns dizem ter visto à sua volta. Essas histórias, que em outros tempos ela teria ignorado como superstições populares, agora a intrigam profundamente. Sente-se compelida a buscar respostas, como se estivesse à beira de desvendar um mistério que transcende sua própria vida. É um chamado sutil, quase inaudível, mas que ressoa com uma intensidade crescente. Algo a impele a retornar ao poço, não apenas para buscar água, mas para encontrar algo ou alguém que parece aguardá-la. Esse pressentimento desperta nela uma curiosidade nova e inesperada, uma vontade de desafiar suas próprias crenças e abraçar o desconhecido. A cada dia, a ideia de que existe um propósito oculto em seu caminho se fortalece, e ela se pergunta se todo o seu sofrimento e todos os seus erros não foram uma preparação para algo maior. As vozes sussurradas, que antes pareciam apenas ilusões, agora tomam forma em seu pensamento, como se fossem profecias de uma mudança iminente. Ela começa a perceber o Poço de Jacó não apenas como uma fonte de água, mas como um lugar de revelação, um ponto de conexão entre o terreno e o transcendente. Está decidida a descobrir o que tanto a atrai até aquele local, sentindo que ali encontrará algo que há muito tempo lhe falta. Essa nova curiosidade, esse impulso quase irresistível, a leva a se preparar silenciosamente para o encontro que, sem saber, estava destinado a acontecer. Dita por si, a decisão de ir ao poço naquele dia parecia uma escolha comum, uma parte de sua rotina diária, mas algo em seu interior pulsava diferente, como se uma força maior a impelisse para aquele momento. Ao se aproximar, a visão de um homem solitário sentado junto ao poço a desconcerta. Não é comum que um estranho se coloque ali, e menos ainda que um judeu esteja em terras samaritanas. A presença desse homem carrega um peso incomum, uma gravidade que vai além de sua aparência simples. Ele não desvia o olhar, e seus olhos, serenos e penetrantes, parecem enxergar além das aparências, além das falhas e sombras que ela se esforçou para esconder. O primeiro contato é breve, mas poderoso.
Com poucas palavras, ele rompe barreiras invisíveis que ninguém ousou transpor antes. Ele não a evita, não a julga, nem exibe o desprezo que ela tão bem conhece. Sua voz é tranquila, e ao mesmo tempo, cada palavra que pronuncia reverbera como uma verdade incontestável, como se ele fosse capaz de revelar algo sobre ela que nem mesmo ela havia compreendido. Ele começa a falar de sua vida com uma clareza que a perturba. A mulher sente-se exposta, como se alguém tivesse desvelado sua alma, revelando seus erros, sua solidão e os amargos arrependimentos que a consumiram. Enquanto conversam, ele fala de uma maneira tão natural que parece conhecê-la desde sempre. Esse homem enigmático apresenta uma verdade tão profunda que ela mal consegue absorver. Ele menciona a água viva, uma fonte inesgotável de redenção e cura, algo que ela nunca imaginara. Em um instante, sua visão de mundo é desafiada. Ela, que tanto conhecia de sede, entende o poder de suas palavras. O que esse homem diz parece um convite para transcender sua história. Uma oportunidade de abandonar o peso que carregava. Algo maior está acontecendo ali, uma transformação que transcende o entendimento humano. Com cada frase, ele desfaz camadas de sua desconfiança e, no processo, planta em sua alma uma esperança que há muito não sentia. Ela percebe, sem sombra de dúvida, que está diante de alguém que não é apenas um homem, mas alguém que porta uma mensagem capaz de libertá-la. Dito por si, as palavras desse homem estranho reverberam em sua mente como ecos de uma verdade que ela nunca ousou sonhar. A promessa de água viva não é apenas uma metáfora, mas uma oferta concreta de algo que transcende sua existência limitada e marcada pela dor. Aquela água que promete saciar para sempre simboliza uma purificação que ela jamais imaginou ser possível. Em um único momento, ela sente que toda a sua sede interior, aquele vazio que tentou preencher de tantas formas, finalmente encontra uma fonte verdadeira. É um chamado à redenção, à transformação, e ele vem de uma maneira tão inesperada que a deixa sem palavras. De repente, as falhas e os erros que a atormentaram durante toda a sua vida parecem se dissolver à luz de uma nova compreensão. A vergonha que a acompanhou por tanto tempo começa a perder seu domínio sobre ela. Aquela mulher, que antes carregava o peso da marginalização e dos julgamentos, percebe agora que sua vida não precisa ser definida pelos erros do passado. Pela primeira vez, ela se permite imaginar uma existência onde suas falhas não a aprisionam, onde seus erros não são uma sentença irrevogável. É como se ele a estivesse convidando a renascer, a se ver de uma forma que nunca considerou possível. Esse encontro desperta nela uma sede de mudança, uma vontade de se libertar das amarras que sempre a restringiram. Há um impulso genuíno de abandonar tudo o que a limitava, um desejo fervoroso de abraçar a liberdade que ele lhe oferece. Ao aceitar o convite implícito na promessa de água viva, ela experimenta uma paz inédita, uma leveza espiritual que substitui os anos de culpa e condenação. Essa experiência é quase sobrenatural, pois nela encontra a coragem de seguir um novo caminho, um trajeto marcado pela liberdade e pelo valor inato, independente de tudo que outrora a definira. A mulher percebe que a transformação que começa a sentir não é apenas uma mudança interna, mas algo que precisa ser vivido e compartilhado. Dito por si, após o encontro revelador junto ao poço, ela retorna à vila carregando um propósito que antes lhe era impensável. Cada passo de volta é movido por uma urgência, uma necessidade de compartilhar aquilo que experimentou. A mulher que antes evitava os olhares e se escondia nas sombras, agora caminha determinada, consciente de que carrega uma mensagem de valor inestimável. Ela quer que todos saibam da transformação que aconteceu dentro dela. E essa determinação a impele a enfrentar os olhares céticos e as dúvidas que sempre a acompanharam. Sua vida, que antes parecia insignificante, agora possui um sentido, uma direção. Ao contar sua história, ela encontra resistência, como era esperado. Os primeiros a ouvir seu testemunho reagem com desconfiança, encarando-a com os mesmos olhares que tantas vezes a feriram. Eles não conseguem acreditar na intensidade de sua experiência, e suas palavras encontram barreiras de incredulidade. Ainda assim, a mulher não desanima. O impacto daquele encontro foi profundo demais para ser calado. Ela sabe que precisa persistir, que sua nova missão exige mais do que simples palavras. Ela precisa ser um exemplo vivo dessa mudança. Precisa deixar que seu testemunho se prove na força de sua própria transformação. Pouco a pouco, alguns começam a ouvi-la com atenção.
São pessoas que, de alguma forma, se conectam com a mensagem de esperança que ela traz. Sua resiliência em defender a autenticidade de seu encontro inspira uma curiosidade nas pessoas ao seu redor. É como se uma faísca acendesse em meio à escuridão da vila, provocando uma série de questionamentos entre aqueles que também anseiam por uma mudança. Esse movimento inesperado cria um ambiente de transformação silenciosa, e ela percebe que sua jornada pessoal começa a reverberar na vida dos outros. Em cada passo, ela encontra não só seu próprio valor, mas também a possibilidade de inspirar aqueles ao seu redor a seguir um novo caminho. Ela compreende que, através de sua própria redenção, outros podem encontrar a coragem de trilhar um caminho semelhante. Dito por si, à medida que seu testemunho começa a ressoar além das fronteiras da vila, a mulher percebe que sua história agora caminha por conta própria, levando esperança e também causando inquietação. Nas vilas vizinhas, onde ela antes seria uma figura desconhecida, sua história desperta curiosidade e fascínio. Ao mesmo tempo, a lembrança de seu passado continua a pairar como uma sombra, trazendo consigo o ceticismo de muitos que ainda insistem em julgá-la com base em antigas percepções. Para alguns, sua transformação é motivo de admiração. Para outros, uma ameaça ao equilíbrio mantido por meio de convenções e preconceitos. Cada novo ouvinte traz consigo um julgamento, e a mulher se vê em um duelo constante entre manter sua fé e suportar as pressões de seu passado. Mas a presença de algo maior a impulsiona, uma força que a guia e a lembra do significado daquele encontro no poço. Ela percebe que o peso que carrega agora não é de vergonha, mas de responsabilidade. Essa nova consciência traz consigo desafios inesperados e a leva a confrontar aqueles que ainda tentam desacreditá-la, como se sua transformação pudesse de algum modo ameaçar a estabilidade das antigas crenças locais. O tempo passa, e enquanto sua história viaja de boca em boca, ela se vê unindo-se a outros que encontraram na sua trajetória uma inspiração para mudar suas próprias vidas. Surgem alianças improváveis, pessoas que antes não aceitariam e agora a apoiam, criando uma pequena comunidade ao seu redor. Em meio aos elogios e às críticas, ela descobre uma força interior que transcende os julgamentos. Ao reviver o poder do encontro com o desconhecido, ela sente que mesmo nas adversidades, há uma luz orientadora que ilumina seu caminho. Esse legado, forjado pela persistência e pela capacidade de renascer, transforma sua trajetória em algo muito maior do que uma experiência individual. Dito por si, conforme os dias se passam, a mulher percebe que o impacto de sua experiência vai muito além do que ela poderia ter imaginado. Não é apenas sua vida que muda, mas também a daqueles ao seu redor. A história do encontro ao lado do poço torna-se uma espécie de lenda viva, carregando em si uma mensagem de redenção e de um amor que transcende as convenções e preconceitos. Em cada pessoa que escuta seu testemunho, ela vê um reflexo de sua própria transformação. O Poço de Jacó, que antes era apenas um ponto de sustento físico, agora representa um símbolo espiritual, uma fonte de renovação para todos que buscam um propósito maior. Enquanto ela observa a força de seu testemunho reverberar na comunidade, compreende que seu encontro não foi um acaso, mas parte de um plano maior, uma conexão entre o divino e o humano. A mensagem de redenção que ela carrega consigo é mais poderosa do que qualquer julgamento ou dúvida, pois é uma mensagem de esperança eterna. Sua própria história é agora um canal de inspiração, um convite para que outros descubram suas próprias verdades, suas próprias águas vivas, seus próprios encontros transformadores. O tempo passa, mas a história permanece. Ela se torna parte de algo maior, uma trajetória que continua a ecoar, ensinando que até mesmo as vidas aparentemente insignificantes têm um valor incalculável quando vistas através do olhar da redenção. Em sua simplicidade, o poço transforma-se em um símbolo de eternidade, um local onde as gerações seguintes poderão buscar o mesmo consolo e a mesma transformação. Este legado de esperança que transcende o tempo e a distância não é apenas uma lembrança do passado, mas um lembrete vivo do que a fé e a renovação podem alcançar. E se essa história tocou algo dentro de você, subscreva o canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem de transformação e de encontro com o divino. Que a jornada dessa mulher inspire a sua também. Dito por si.